Está nevando, né? Que gelo. Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como funcionam os instrumentos da estação meteorológica, que são o pluviômetro, o anemômetro e a biruta. Bora ver! Explicando de forma rápida como funciona o pluviômetro, a água ela cai em um recipiente de 1 metro por 1 metro, então é 1 metro quadrado, e se você colocar 1 litro de água nesse recipiente de 1 metro por 1 metro quadrado, o volume de água vai equivaler a 1 milímetro de altura. Esse é o milímetro da medição do pluviômetro. Então é 1 litro de água em 1 metro quadrado. Em um recipiente de 1 metro quadrado. Ou seja, se tiver mais 1 litro, vai dar 2 milímetros e assim por diante. E assim mede em milímetros. Bem, considerando isso, a gente pode ter pluviômetros de diversas formas, né? Basta fazer o cálculo proporcional da área. O que eu estou usando é esse daqui, ele é de alumínio, tem vários modelos, formatos, né, na verdade, mas é esse que eu estou utilizando. Em cima dele, na parte de cima, tem um funil, e esse funil junta a água toda para o centro. Essa água que escorre ali pelo caninho no centro, ela desce para uma gangorra. Essa gangorra tem 2 recipientes, de um lado e de outro, né? E aí quando a gangorra enche de um lado, ela tomba a água e vira para o outro lado, para encher o outro recipiente que está do outro lado. E aí fica nessa troca, né, de um lado e de outro. Enche de um lado, encheu, ela pesa e entorna, e aí enche do outro lado. Ela vai entornando e contando. Aí como que faz para contar medir, né, essa contagem de água? Ali no meio, como vocês podem ver, olha, ele tem um heat switch, que é um sensorzinho magnético, né? Ele é um liga-desliga magnético. E aí no meio da gangorra, bem no meio, tem um ímã. Dá pra ver aqui, ó, que tem um ímã no meio. E aí o que acontece? Quando a gangorra passa pelo heat switch ali, quando ela entorna, o ímã passa exatamente no liga-desliga magnético. Ou seja, ele conta uma vez, ele dá um contato ali. Mesmo que passe rápido, né, dá tempo de contar. Então quando a gangorra tomba, o ímã encosta no sensor e conta uma marcação. E assim por diante, fica sempre trocando ali de um lado para o outro. Toda vez que passa, significa que contou uma vez. Mostrando aqui o circuito no Arduino, ele é bem simples de entender. Eu tenho apenas aqui um heat switch, que é aquele sensor magnético, né? Quando o ímã passa nele aqui, ele dá contato. Existem 2 tipos de reed switch. Um é o normalmente aberto e o outro é o normalmente fechado. No normalmente fechado, ele está sempre com a passagem de corrente, está sempre conectado. Quando eu passo o ímã, ele desconecta. No caso do normalmente aberto, é o contrário, ele está sempre aberto, então nunca tem contato. Quando eu passo o ímã, ele dá contato. Esse é o caso dessa utilização aqui, tanto para o pluviômetro quanto para o anemômetro. E para a biruta também, na verdade. Então toda vez que o ímã passa aqui, ele faz uma marcação. Como que ele faz uma marcação? Aqui eu tenho um resistor de 10 kΩ e aqui o sinal indo no 3 do Arduino, na porta 3. Quando o ímã passa aqui no reed switch, ele fecha o contato e aí o Arduino identifica isso aqui com um sinal positivo, como high, como 1. Quando está desligado aqui, o sinal que está aqui é low, é 0, né? Ele está marcando nada aqui nesse terminal. Mas quando eu passo o ímã aqui por cima, ele fecha o contato e aí ele marca como high, ou seja, foi de 0 para 1. E aí ele marca aqui no conector 3 como marcando uma vez que passou o ímã aqui. Mostrando o código no Arduino, eu tenho aqui definido o pino que eu estou colocando o pluviômetro, é o pino 3. Eu defini uma variável aqui para contagem, vocês vão entender isso daqui a pouco. Tá? É a contagem lá, né? Quantas vezes passou o ímã ali no switch. Aqui no setup eu tenho só a comunicação serial, né, para fazer a demonstração. E aí eu uso essa função aqui, esse método que é o attach interrupt. Nesse método eu preciso passar qual é o pino que eu estou utilizando para ele verificar a interrupção, o nome do método que eu estou utilizando e qual é o modo de leitura dessa interrupção. Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar esse método de acordo com o manual do Arduino. Explicando o funcionamento aqui do método attach interrupt aqui no manual do Arduino, ele dá vários detalhes, tá? Na verdade, a explicação é bem boa, bem completa, mas uma coisa muito importante é que ele dá uma lista aqui de em quais placas, quais são as portas que esse método ele funciona.
ou seja, quais são as portas do Arduino que aceitam essa contagem de interrupções. No caso aqui, olha, do Arduino Uno, que é o que eu estou usando aqui para testar, né? Ele pode ser colocado tanto no pino 2 quanto no pino 3, e só. No caso do meu projeto, né, que é um Arduino Mega, eu estou utilizando, eu acho que o pino 18, se eu não me engano, 18 e 19 aqui, mas está vendo que ele tem mais pinos. Mas enfim, cada placa aqui, então tem que verificar aí qual placa que você tem e em quais pinos ele aceita utilizar esse método de interrupção. E aí aqui embaixo tem uma nota aqui, né, que é bem interessante, que é o seguinte: esse método ele não para por conta de um delay, por exemplo. Então, se eu tenho um delay no meio do código, um delay de, não sei, 20 segundos, por exemplo, a interrupção não vai parar, ele não vai deixar de contar porque o meu código está esperando. Isso é bem interessante. E aí, outra coisa é que esse método, ele é cascateado com outros. Se eu tiver um attach interrupt no pino 2 e outro no pino 3, o que vai acontecer é que, enquanto o attach interrupt do pino 2 estiver sendo executado, o do pino 3 não vai executar. É por isso que é imprescindível que o que tenha no método execute o mais rápido possível, porque ele vai executar um primeiro e em seguida o outro. Então, tipo assim, eu não posso ter uma execução muito lenta no método, né? Eu preciso que ele rode muito rápido. Aqui embaixo tem a explicação completa do método, e ele dá umas recomendações aqui. O attach interrupt, quais são os parâmetros que eu preciso passar? O pino do Arduino que eu estou utilizando, uma ISR, que é o método, e o modo de utilização. Aí aqui a ISR, ó, ele explica aqui, ó, sobre rotinas de serviço de interrupção. Então por isso que é ISR, né? É do inglês, na verdade. Rotina de serviço de interrupção. Aí aqui, olha, ele explica o que eu tinha dito, olha. Se o seu sketch usa múltiplos ISRs, apenas uma pode ser executada de cada vez. Então, ele não vai conseguir executar as duas ao mesmo tempo. Então, por isso que é necessário que ela seja o mais rápido possível, ela rode o mais rápido possível. Inclusive, ele fala aqui, ó, que geralmente são utilizadas variáveis globais para que ele atualize, né? Ele atualize a variável e você tenha acesso a ela em outra parte do código. Seguindo aqui embaixo tem, né, o pino, como eu já falei, a função, o modo. O modo aqui, ele passa aqui as explicações de quais são os modos possíveis, como parâmetro ali na função, ó. Low, ele adiciona uma interrupção quando o estado do pino for low, ou seja, quando ele tiver 0, né? Change, adiciona a interrupção sempre que o estado mudar. Então, ele mudou de low para high, ele conta. Mudou de high para low, conta também. Então, ele sempre conta quando mudar. Rising, ele adiciona sempre que mudar de low para high. Falling, sempre que for de high para low. E high, sempre que o pino tiver como high. O que eu estou utilizando é esse daqui, o rising. Por quê? Porque eu quero que, quando mude de low para high, de 0 para 1, eu conte. E aí, quando ele mudar de high para low, não vai acontecer nada. É sempre quando eu tiver uma contagem, ou seja, uma vez que o ímã passou ali no switch e marcou como high, né? Que aí vai passar energia, vai contar como 1. E aí eu vou ter uma contagem. E aqui embaixo ele dá um exemplo de código, mas a gente fez algumas alterações para o nosso caso. Seguindo aqui com o código, no loop eu tenho o print aqui, né, da serial, só para ver a contagem. E aí essa contagem aqui, eu estou multiplicando por 0,5. Por quê? Porque a contagem do pluviômetro, com aquela medida que tem nesse recipiente, eu tenho, na verdade, ali, toda vez que eu conto, eu tenho 1/4 de milímetro, ou seja, 25% de 1 milímetro de água quando o pluviômetro mede, quando ele passa uma vez, quando a gangorra balança uma vez. Ou seja, para eu ter 1 milímetro de chuva, eu tenho que ter 4 vezes passado ali a contagem da gangorra. Então, 4 recipientezinhos cheios para eu contar 1 milímetro. Aí é que eu faço só uma verificação. Por quê? Por causa do loop, na verdade, aqui. Se eu contei alguma coisa de chuva, eu zero o contador. Porque aí eu multiplico na próxima vez, senão ele vai ficar sempre infinito aqui, né? Eu posso manter isso daqui, caso eu queira deixar contando para sempre, mas aí o número aqui sempre vai aumentar infinitamente. Eu nunca vou zerar ele para contar, por exemplo, quanto caiu no dia, enfim. Para fazer a conta seria mais difícil. Então eu zero ele e aí na próxima vez eu vejo quanto que mediu. E aí é que eu dou um delay de 5 segundos para não ficar marcando direto aqui, né? No loop infinito. E aí aqui, olha, explicando lá o método, como eu falei, ele precisa ser o mais rápido possível. Então aqui a única coisa que eu faço no método é dar um incremento no valor da contagem. Ou seja, aqui, olha, eu estou falando qual pino que é e qual o método. Então é esse método que ele vai executar. Quando ele executar, ou seja, quando ele marcar a medição, ele vai só executar essa linha aqui, olha. É a única coisa que ele faz, ele não retorna nada. E o que ele faz? Ele incrementa o número. De qual variável? Dessa variável
que eu setei aqui em cima. Então, ele sempre dá um mais 1, ou seja, contou uma vez. Se eu contei uma vez, ele vai multiplicar aqui, ó, 1 vezes 0,5, então choveu nesse momento aqui, em 5 segundos, 0,25 milímetros. Então, para eu ter uma contagem aqui, por exemplo, de 1 milímetro, eu teria que, em 5 segundos, contar, ele rodar essa contagem aqui 4 vezes. E aí eu tenho 1 milímetro marcado. Mostrando aqui o funcionamento do circuito, eu tenho aqui a montagem, né? O reed switch aqui, igualzinho estava lá no esquema, e o resistor aqui de 10K, o sinal aqui indo até o pino 3 do Arduino, o positivo e o negativo aqui, né? Aqui, olha, simulando, como vocês podem ver lá, ele está contando 0, ou seja, está marcando nada. Por quê? Porque não passou nenhum ímã aqui para fazer algum tipo de contagem para saber que marcou, né? Aí eu tô em um ímã aqui, ó, um ímãzinho simples, na verdade, desses de alto-falante, tá? A montagem aqui não está muito perfeita, na verdade, né? Então pode ser que aconteça algum erro, né, na hora de marcar, mas vai dar para demonstrar bem aqui como que funciona. Bom, tá marcando 0 ali, vou esperar marcar mais uma vez. Ó, marcou mais uma vez, eu vou passar aqui, ó, 1, 2 vezes. Então ele tem que marcar ali 0,5, ó. Por quê? Porque eu passei 2 vezes. O ímã passou 2 vezes no reed switch. Então ele marcou 1, 2, multiplicou por 0,25, que dá 50, ou melhor, 0,50, ou seja, meio milímetro de água que teria medido. Então vamos passar aqui mais vezes, ó, 1, 2, 3. 3 vezes, 0,75. Agora é interessante que, como eu coloquei a configuração como Rising, ou seja, ele só vai marcar se eu ir de low para 1 para high, né, de 0 para 1, ele não vai marcar de nenhuma outra forma. Então, quando eu aproximo, por exemplo, se eu ficar com o switch aqui, ó, com o ímã no switch, ele tem que marcar só 1, tá vendo? Ele marca apenas 1 e vai ficar sempre no 1 ali. Ou seja, ele só marcou quando foi de 0 para 1 e nada mais. Se eu tirar aqui, não vai marcar nada. Pode ser até que marque porque eu mexi, mas ó, não marcou nada. Ou seja, ele foi de high para low e não marcou. Então depende do caso, né? Mas no caso do pluviômetro, o correto é ser desse jeito, para eu não ter marcação errada. Então se eu for lá e passar 1, 2, 3, 4, que seja, ele tem que marcar 1, ó, ou seja, marcou 1 milímetro. E é assim que funciona. O anemômetro que eu estou utilizando é esse daqui de alumínio. Ele tem 3 aletas para fazer a captura ali do vento, né, que fazem ele girar. A montagem dele, aqui no centro do rotor, o que acontece? Ele tem um ímã que fica ali na parte superior, que é onde gira, e na parte de baixo, que é o estator, que é onde ele está parado, né, eu tenho o reed switch, ou seja, eu tenho o sensor ali magnético, que vai verificar quando o ímã passa. Então, toda vez que ele girar e o ímã passar pelo sensor, ele vai contar uma vez. E assim por diante, vai ficar sempre contando. Toda vez que girar, ele vai marcando. Então, significa que se ele girar muito rápido, ele vai passar ali muitas vezes por minuto, né? Por segundo, enfim. E vai fazer essa contagem várias vezes. O circuito é bem simples, né? Mas é uma forma muito boa de marcar. Existem diversos outros anemômetros, tá? De diversas formas. Tem outras formas de medir, tá? Mas esse daqui é dessa forma. Contando com o ímã ali passando pelo switch magnético e fazendo a marcação. Explicando o código aqui do anemômetro, eu estou conectando ele no mesmo pino lá do que estava o pluviômetro, né, no pino 3, que é o que aceita aquele método de attach interrupt. E aqui eu tenho diversas variáveis, tá? Eu estou setando aqui o pi, que é igual a 3,1415, período de medição do anemômetro, ou seja, de quanto em quanto tempo eu quero que eu faça o cálculo da marcação de quantas vezes ele rodou, né? Aqui eu tenho o raio do anemômetro, porque eu preciso saber qual é a distância entre a paleta, né, o final da paleta ali, e o centro do rotor. Nesse caso aqui desse anemômetro é de 147 milímetros. Aqui eu vou ter a contagem, aqui só para anotar, né, mas eu tenho a contagem do anemômetro, que é aquela que vai ficar lá na função, que vai ficar sendo incrementada. Quantos RPM rodou, o cálculo em metros por segundo, o cálculo em quilômetros por hora, e aqui é uma marcação de quando eu quero que ele meça, tá? Daqui eu vou explicar daqui a pouco. No setup aqui eu tenho a comunicação serial, né? O pino, estou setando qual é o pino de input dele, e aquele mesmo método lá, o attach interrupt, é exatamente idêntico.
A diferença é que só o nome do método aqui que eu estou usando. Também é como rising, né? Ou seja, de low para high. Aqui no loop, eu não estou fazendo nada mais do que iniciando um método aqui, rodando um método, que é o que vai ler o anemômetro. Eu vou explicar ele aqui embaixo. Só isso que ele está fazendo. Então ele fica rodando esse cara até o momento que eu quero que ele leia. E aqui embaixo, que é o próprio método, né? Deixa eu só ir aqui um pouco mais para baixo, ó. Que tem aquele método que está lá na taxa interrupt, que é exatamente idêntico. Ele fica só incrementando esse valor de contagem, ou seja, quantas vezes ele rodou. E aí ele vai incrementando esse valor. Mas o método aqui que ele roda é bem simples. Se eu não tenho tempo nenhum marcado de início de contagem do anemômetro, ou de contagem de tempo, ou seja, se está como 0, eu começo a marcar o tempo. Então ele pega aqui qual a quantidade de milissegundos atual do Arduino, tá? E só pega isso e não faz mais nada. Aí aqui embaixo, caso ele não esteja mais como 0, ou seja, ele começou já a contar o tempo, ele passa aqui para baixo e verifica. A contagem atual de tempo é maior ou igual, né? O início da medição mais o período que eu quero medir é maior? É. Ou seja, ele passou do tempo inicial, o tempo aqui, mas o período de medição, ou seja, que é essa variável aqui, de 5.000 milissegundos, ou seja, 5 segundos. Porque aqui eu estou setando 5 segundos, tá? A cada 5 segundos, ele vai executar aquele if lá embaixo. Por quê? Porque ele vai verificar que se passou 5 segundos do início da minha contagem, então eu rodo os cálculos aqui e mostro o resultado. E aí os cálculos quais são? Ó, ele primeiro faz o cálculo de rotações por minuto do anemômetro, que é a contagem aqui, né, que teve, vezes 60, dividido pelo período de medição, que é os 5.000 milissegundos, ou seja, 5 segundos, né, divide por 1000, porque eu preciso saber quantos segundos são, e aí divide essa contagem aqui por esse valor. Por que isso daqui, né, essa conta? Porque ele tem que fazer o cálculo por minuto. Quantas vezes eu fiz a contagem dentro de 1 minuto. Aqui eu tenho um período de 5 segundos. Então eu tenho que fazer o proporcional. E aí tem a multiplicação aqui justamente para eu saber em quantos minutos eu tive essa contagem. Aqui embaixo a velocidade em milissegundos, em metros por segundo. E aí aqui eu tenho o cálculo, né, da rotação do rotor ali, por isso que tem o valor de π lá em cima, o valor do raio, né, do anemômetro, e vezes, aí aqui eu preciso ter o valor do RPM aqui para eu saber a velocidade correta, né. E aí para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, aquela regrinha lá, né, de conversão de valores. E aí aqui embaixo eu só mando na serial os valores que eu obtive. Logo depois que eu faço isso, eu zero todas as marcações. Por quê? Porque aí eu tenho que fazer tudo isso de novo na próxima vez, para eu manter a contagem. Eu não posso ficar incrementando para sempre, senão ele vai sempre ficar infinito a velocidade, né? Não é o correto. E aí eu zero a contagem de tempo, porque agora eu vou pegar na próxima contagem de 5 segundos, quantas vezes eu vou ter passado, e aí eu vou ter o cálculo aqui do zero, né? Quantas vezes ele girou, e aí sim fazer o cálculo novamente para saber quantos km por hora. Porque, claro, se a contagem aqui zerar, significa que o vento parou. Ele parou de rodar, parou de contar. No caso do anemômetro, aqui a montagem é idêntica, né? Na verdade, porque é o mesmo sensor, acontece da mesma forma. É claro que o que muda é a fórmula de cálculo, tá? Mas mostrando ali, olha, ele está marcando 0 km por hora, 0 metros por segundo, 0 RPM. Ou seja, é como se ele tivesse parado e não está rodando nada. Por quê? Porque eu não passei o ímã nenhuma vez, né? Então, vamos marcar aqui para a gente ver, ó. 1 vez, 2... Ó, já começou a marcar. 3... E aí, claro, se eu ficar passando aqui, ó... Aí, quanto mais eu passar, óbvio que é como ele estivesse girando e marcando muitas vezes, né? Então eu vou ficar passando aqui, ó. Como cada vez que eu passo, ele deu uma volta, né? E aí ele conta naquele período quantas voltas deu, né? Faz todo aquele cálculo para saber quantos quilômetros por hora ele está girando. Vou passar bastante vezes aqui, ó. Ou seja, cada vez que eu passo, ele marca uma vez, né? E aí, claro, quanto mais vezes, óbvio, é como se ele estivesse girando muito rapidamente e vai estar mais velocidade mais rápida, claro. Acho que eu passei errado aqui. Ah, tá no 0. Peraí. Ih, caramba. Acho que deu mau contato. Ó. Zerei. E agora eu vou continuar. Tentando passar rápido aqui, mas é difícil. Ó, consegui fazer ele ficar em 53 km por hora. Agora provavelmente vai parar, né? Parei de
de passar várias vezes. Ó. Enfim, e aí é esse o funcionamento. É bem parecido, né? Só que a diferença é que o rotor vai estar passando o ímã ali por cima e fazendo todo aquele cálculo de giro, né? Do rotor. A biruta que eu estou usando é esse daqui de alumínio. Na verdade, esse daqui está separado, mas o que eu estou usando, ele veio junto. Quando eu comprei, veio o anemômetro e a biruta junto. É esse modelo aqui. É de alumínio, né? Ele é bem parecido, a montagem é junto com o outro. E o funcionamento dele é um pouco diferente dos outros dois. A montagem dele aqui dentro, no rotor, ele também usa reed switch, né? Então ele também usa os sensores magnéticos ali, só que numa disposição diferente. São vários e é de uma forma circular. Por quê? Porque ele tem uma medição para cada direção que a biruta aponta. Então, quando tá pro norte, vai estar num switch desse, ou seja, o ímã vai estar em cima ali. Quando ele se mover, por exemplo, sei lá, pro oeste, e aí vai marcar o daquela posição. Então ele fica girando ali por cima desses switches, o ímã fica passando por cada switch desse dali, rodando aqui de forma livre, e aí aonde ele estiver posicionado, o switch vai estar marcando 1, ou seja, vai estar passando corrente, e aí vai estar marcando um sinal naquela posição ali, e ele identifica que está ali e sai para qual direção que está apontando. Então é assim que funciona, é simples na verdade, só a montagem aqui é diferente, geralmente é circular assim, para ele conseguir medir de todos os ângulos, né, todos os lados. Os resistores seguem essa tabela aqui de D para, né, eu tenho 8 resistores, um para cada direção, além do resistor em comum, que é para todo o circuito. E aí, em cada resistor aqui, eu tenho dizendo qual é a medição da tensão naquele resistor quando aquele switch está ligado, né, e qual é a direção que ele está apontando. Então, por exemplo, no resistor de 10K, ele mede 1,59 volts de tensão, ele está apontando para o norte, ou seja, está naquela posição ali no norte, né? E assim sucessivamente para cada um aqui fazendo a medição. Esse aqui é o circuito da biruta. Aí eu montei aqui, né? Já de acordo com a tabela dos resistores e tal. Aqui tem os reed switches. Aqui tem o resistor comum entre todos, né? Para medição aqui da tensão. Aqui fica um pouco confuso, mas aqui no esquemático eu organizei de forma mais clara. Por quê? Porque o circuito ele é montado de forma circular. Por quê? Porque aqui no meio a gente tem um rotor. E aí no rotor a gente tem um ímã que vai passando por cada switch desse daqui e ligando e desligando, né? Então aonde ele está parado ligado é aonde está apontado a biruta, dizendo para que direção está o vento. Então uma forma simples aqui, tá organizadinho, dá para entender o circuito aqui. Explicando o código da biruta, eu coloquei aqui o pino dela no A0. Por quê? Porque precisa que seja em um dos conectores analógicos, em uma porta analógica do Arduino. No caso aqui eu escolhi a A0. Aqui nas variáveis eu estou pegando aqui qual é a direção do vento em graus, né? Qual é a marcação da direção. E aqui qual é a direção em formato string, mais para mostrar mesmo qual seria a direção mais legível, né? Aqui no setup não tem nada, ele só tem a comunicação serial. E aqui no loop, a verificação é a mais simples possível. Ele pode estar rodando a qualquer momento, não precisa esperar nenhum tempo. Por quê? Porque a posição atual do sensor, né, da biruta ali para onde ele está apontando. O que eu faço aqui? Eu faço a leitura no pino analógico, que é aquele que eu marquei ali em cima, e faço essa multiplicação aqui. Aqui como que funciona? De acordo com a tabela lá, né, de valores de tensão, eu tenho na porta do Arduino sempre 5 volts, né? Na entrada. E aí eu divido isso por 1023. Ou seja, eu vou ter 5 volts dividido por 1023. Então vai dar vários pedacinhos, né, de 5 volts. Por quê? Porque eu vou precisar saber qual é a voltagem que está sendo aplicada no resistor para eu saber qual é a direção que ele está apontando. E aqui eu vou ter uma sequência de if else. Eu sei que provavelmente dá para melhorar esse código aqui, mas está da forma mais simples para ser entendida. E aí como que ele faz? Se a tensão que ele verificou, né, no analógico for menor ou igual a 0,27, então ele faz essa multiplicação aqui para ver qual é a medição que deu. Se for menor que 0,27, ele está apontando para noroeste. E aqui ele dá quantos graus está, né? Quanto girou ali em relação ao norte, tá? Então ele girou para o grau 315, né? Ou seja, para negativo, né? Como se fosse, né, virado para anti-horário. E aqui, se não foi menor ou igual a 0,27, ele verifica. Foi menor ou igual a 0,27,
32? Então é oeste. E assim continua, né? Menor ou igual a 0,38, sudoeste, menor ou igual a 0,45, sul. E aí 180 graus, né? Sul é 180 graus de norte, né? Ou seja, o exato oposto. E aí aqui 0,57 sudeste, 0,75 leste, nordeste e norte. 0 é norte, ou seja, 0 é o início, né? A primeira medição. E aqui ele só imprime na tela qual foi a direção e quantos graus que deu ali na marcação. Aqui está esperando 2 segundos para não ficar rodando direto, né? Eu infelizmente não consegui fazer a simulação aqui do circuito, tá? Para mostrar esse daqui em funcionamento, até porque os equipamentos meteorológicos também já estão montados, então ficou um pouco complicado para mim, mas eu acho que deu para entender aqui o funcionamento de forma bem simples. Infelizmente eu não consegui mostrar mais de perto, né, os equipamentos, porque eu já tinha montado, decidi gravar o vídeo aqui explicando só depois. Ele já está lá no telhado, na verdade, todos os 3 equipamentos funcionando, como vocês podem ver. E aí ele já está marcando, então, e como é alto também, fica bem complicado de eu ir lá para mostrar. E outra coisa que para desmontar, como deu bastante trabalho para montar, na verdade, fica bem ruim eu desmontar ali e mostrar para depois montar de novo. Ele tá meio que já fixo ali no lugar, tá bem complicado de tirar, só se eu precisar realmente fazer uma manutenção, né? Aí eu vou remover em algum dia. Lembrando que os códigos, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!